O artigo 147A do Código Penal é recente, desde 2021 temos essa tipificação penal, que é o crime de perseguição. O stalking é, aqui na nossa legislação, chamado pelo crime de perseguição. E ali a gente percebe um nada jurídico. Quando a gente vê um crime de ameaça, também no 147, Acho que o crime de ameaça. Não gostou desse nada jurídico. O 147, que é um crime de ameaça, em que o autor desse crime, ele anuncia a prática de um crime com requintes e nuances de perversidade, com todos os detalhamentos, não dá ensejo a uma prisão. Nem preventiva, porque a gente está falando de um crime que ali é um termo circunstanciado e o autor sai rindo pela porta da frente da delegacia. E quando a gente fala do crime de stalking, do crime de perseguição, também. O que se espera aqui na legislação, quando a gente fala em crimes que são extremamente graves, são crimes que são um pré-anúncio de uma tragédia, o pré-anúncio de uma gravidade, de um homicídio doloso e qualificado ou qualquer outro crime realmente hediondo. Nada. A pessoa, sim, assina um termo circunstanciado e sai rindo, dando tchau pela porta da frente. Então, a gente tem que realmente rever alguns crimes que antecedem um crime muito mais gravoso. E depois a gente vê nas estatísticas, a mulher, ela tinha 20 protetivas de urgência e ela, de repente, morreu. Protetivas de urgência, de repente, decorrentes a crimes de ameaça. Então, a gente percebe o quanto ainda o legislador não se atentou pela gravidade desses crimes que anunciam crimes mais gravosos. Quando a gente fala nos Estados Unidos, um crime de ameaça, por exemplo, com todos esses requintes e detalhes, aquele criminoso, ele não vai ficar... Mas posso fazer uma provocação? Mas aí a gente tem uma medida protetiva para a mulher no caso de perseguição e a gente tem para o homem, como nos casos... Porque eu tive um caso que eu não posso falar por uma questão de ética, mas também de perseguição a um homem. Também. Temos, né? Temos as cautelares diversas que podem ser solicitadas previamente no curso, inclusive, das investigações, não fazem parte do arcabouço de medidas protetivas para aquela mulher vítima de violência prevista na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, mas o Código Penal dá instrumentos para que esta vítima vá até o Poder Judiciário representar por cautelares para que ela tenha ali a sua integridade, incolumidade física preservada, sim. O meu escritório teve um caso, né, vou falar por alto o caso, que o sujeito, na época da pandemia, ele se separou da esposa. Teve uma crise, porque ficou aquela coisa, todo mundo dentro de casa, teve uma crise, e ele, então, saiu de casa e teve um relacionamento. Só que depois ele se arrependeu e voltou para a esposa. A mulher desse relacionamento passou a persegui-lo e a perseguir a esposa também. Foi muito sério também, muito parecido. Então, a gente acha que são casos isolados, não é, não. Acontece muito mais do que a gente imagina. Você queria falar? Posso só, claro. Com relação ao que a doutora Gagliardi falou, eu concordo, tem razão, mas o legislador ele teve um problema, uma dificuldade. Eu acompanhei bem o PL, né, a proposta legislativa para a inclusão do stalking. E qual era o problema no Brasil? Proporcionalidade da pena. Você trouxe, como a doutora definiu, nada jurídico por causa da pena super baixa, 6 meses a 2 anos. Só que mesmo assim, a pena já não é tão baixa. É pena alternativa? Não, é uma pena de reclusão. Só que o crime, inclusive, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Traduzindo para a nossa audiência, é um crime que só é ali investigado e o Estado só dá uma resposta se houver uma anuência da vítima. Então, não por exemplo, uma denúncia anônima não dará ensejo a uma investigação, digamos assim. Sim. E aí eu complementava, então o legislador tinha uma dificuldade, porque, por exemplo, mesmo ele trazendo uma pena de 6 meses a 2 anos, ele já trouxe uma pena mais elevada do que a lesão corporal. Leve. Hoje no Brasil, o indivíduo que persegue, ele está sujeito a uma pena maior do que ele dar um tapa na cara dessa pessoa que ele persegue. Então tem essa desproporcionalidade e ele tinha que entender. Diferente e engraçado do crime novo do cyberbullying, que trouxe pena de 2 a 4 anos. Aí ficou muito exagerado, porque está próximo quase à pena mínima de homicídio.
Daí eu discordo, eu acredito que cyberbullying, o bullying, ele é praticado de forma... Vamos só traduzir para quem está em casa. O que é o cyberbullying? Como é que a gente tipifica? Não, doutor... Isso. O bullying já era tipificado na Lei de Combate ao Bullying de 2015, que é uma intimidação sistemática, pode acontecer, normalmente acontece nas escolas, etc., no ambiente físico. Sim, e aí, o legislador... que é o que aconteceu com a filha daquela atriz, que eu não vou me recordar, que a gente viu agora na mídia. E aí arrancaram o caderno racismo dela. Também, a prática de racismo mesclada com o bullying. É Samara Filippo, isso, a filha da Samara Filippo. E aí isso pode vir em apelidos pejorativos, em brincadeiras sem graça, etc. O legislador verificou que dava para acontecer na internet e trouxe então cyberbullying. No caso do bullying, não existe pena, é multa só. Não tem pena nenhuma de prisão, reclusão, nada. No caso do cyberbullying, ele trouxe de 2 a 4 anos. Tá. Eu só vou discordar um pouquinho, porque acredito que eu vou discordar no sentido de que a ausência de pena e somente uma multa, é claro que fica desproporcional. Mas a pena para o cyberbullying sim deveria ser mais gravosa, porque o bullying ele se exaure no ato. Agora, com o cyberbullying, aquela criança, ela fica, ou aquele adolescente, ou o adulto ali, vítima de um bullying, ele fica permanentemente sendo alvo e saco de pancadas, de ridicularização virtual, de um estado vexatório virtual permanente. Ele vai para o seu quarto, ele abre o celular ou ele abre o computador, está ali os atos de agressões permanentes, chegando até essas pessoas chegarem ao limite de suicídio, infelizmente. Exato. Mas o que eu acredito... Que eu ia falar. E principalmente em adolescentes, onde você está formando a sua imagem, né? Você está entendendo quem você é na sociedade, etc. Se a gente que é adulto, o discurso de ódio, os ataques na internet já são muito complicados, a gente tem que ter um emocional muito preparado, imagina para um adolescente. Então, nesse aspecto, eu tendo a concordar que a pena tem que ser realmente pesada. Eu acho que tem, mas eu Você tô tá olhando... muito pacífico hoje. Eu vou deixar o pacifar até interromper, desculpa, mas eu concordo que a pena tem que ser rigorosa, mas eu estou olhando todas as penas do Código Penal, porque não adianta, senão o legislador se empolga e aí ele faz o que acontece. Hoje em dia, por exemplo, se você comete lesão corporal culposa, ou homicídio sob direção de veículo automotor culposa, a pena é maior do que dolosa. Então, hoje, se você falar, eu tive a intenção de atropelar a pessoa, sua pena é menor. É sério? Sim, senhor. Eu tentei atropelá-la. Não, eu queria mesmo matar. Para a audiência, ou é lesão corporal sob veículo automotor, ou é o homicídio sob veículo automotor. A previsão dolosa está ou no Código Penal, no CTB. Não, traduz que está muito difícil. Explica na prática. Eu saí com um carro. Se eu matar alguém, a pena é uma. Se você responder processo por atropelar aquela pessoa, se você falar que teve a intenção de atropelar, a pena é a metade do que você responder para o juiz. Eu não tive a intenção de atropelar. Isso está em vigor. Por quê? Mas qual é a razão? A razão porque um está previsto no Código Penal e o outro veio depois no Código de Trânsito Brasileiro, na parte de crimes. E aí o legislador se empolgou e trouxe uma pena super rigorosa para o culposo, sem olhar o doloso que estava no Código Penal, que é a metade da pena do culposo. Nossa. Por isso que eu tô falando, tem que olhar todas as penas antes de sair legislando por aí. Sim, que absurdo. Pois Eu não sabia disso.